Bitcoin agora é cotado uns $30.300, né? Então, uma cotação bem legal aí. Enquanto o pessoal tá chegando, o Ishimoku botou baixa. Ele acha que é baixa. Gente, faz o favor. Olha, o Fernando Braga chegando. Salve, primo. É o primo aí que Laranjada. é Braga também, né? E laranjada na tela. Bom, gente, ó, compartilha também nos grupos, tá? Compartilha para que a gente mais pessoas entrem na live. Tamo junto. Olha, Gabriel, eu tenho trazido aqui para o pessoal uma análise bem importante. Você vai dizer se concorda ou não comigo, tá? Uhum. Ah, é, eu acredito que o Bitcoin ele esteja fazendo um movimento que é buscar esse fundo anterior, tá? Então, por exemplo, acho que os $26.000, de fato, eles vão ser fundo de mercado, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu compartilhar minha tela, o WhatsApp tava chiando aqui, tava fechando. E aí o que acontece, ó? Olha esse gráfico aqui. Nós temos no gráfico da Bitstamp, que é o que eu utilizo, na verdade, né, que é o mais antigo do mercado, nós temos o toque do Bitcoin na média de 50 meses, né? Então, a gente Uhum. tocou esses 50 meses aqui, né? E agora a gente retraiu bastante. E essa faixa verde de preço aqui, que a gente vem falando dos 30 mil, tá sendo respeitado. Ao longo da semana a gente chegou até tocar lá embaixo, a gente chegou a tocar, ó, nos mínimo foi 28, né? 28.600, mas agora está fechando a semana, agora fechou, né? A live Uhum. de fechamento semanal é justamente para isso. Fechou a semana acima dos 30. Cara, na minha concepção a gente deve ver uma altinha do Bitcoin, cara. Muito Sim. possivelmente porque o price action foi respeitado, as médias móveis longas foram respeitadas, e para a gente cair mais, a gente precisaria, né, perder esse fundo. E pelo jeito a gente não perdeu, né? Como a gente já vem de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas de Oitava queda, semana. oitava semana, cara, foram 2 meses de queda. É algo histórico que não acontece desde 2014. 2014 a gente teve um recorde de 5, 6 semanas, se eu não me engano, e agora a gente foi para 8 semanas. Então é algo que nunca aconteceu, tá? E também a gente tem a correlação dos mercados, né? Que são os mercados tradicionais, como o S&P, como a Nasdaq e tudo mais. Me fala um pouco do que tu acha, assim. Eu acho que nesse momento a gente, por esse fechamento semanal bonito, né? Esse fechamento semanal, mesmo que a gente venha de uma oitava correção, veja o tamanho do pavio que o preço formou, né? Então Sim. o preço formou semana passada e essa semana um pavio longo. Possivelmente a gente deve respeitar novamente e tentar um repique. Cara, eu tô sendo bem agressivo, tô tentando prever uma volta, um pullback, porque a gente já vem de 8 semanas, né? Fala aí, velho. Sim. Realmente, cara, como tu falou, né, a questão, pessoal, que o Matheus falou da gente tá já 8 semanas, né, isso é uma sobrevenda muito grande, até mesmo pro semanal, e essa cunha que tu tinha marcado no semanal, né, Matheus, é muito Isso. legal que ela também aparece no RSI, né, no próprio RSI a gente consegue perceber o toque da cunha junto com aquele fundo que o Bitcoin fez ali, naquele fundo bem agressivo, né, que teve bastante vendas a mercado, então até é bem legal, né, pessoal, a questão das vendas a mercado tá bem ligado com a análise de sentimento. Quando a gente tem muitas vendas a mercado, normalmente a gente forma um fundo agressivo no preço do Bitcoin, que foi o que aconteceu ali quando o Bitcoin chegou próximo dos 27, né? Só Uhum, que eu fico um pouco preocupado, Matheus, que esse fundo dos 27, claro, né? A gente fez um fundo agora um pouquinho mais alto que o outro, né? Se a gente for uhum. ver, fizemos ali nos Sim, 27, agora um pouco perto dos 29, 28, 600 ali. Isso seria um movimento, de certa maneira, ascendente. Só que eu acredito que esse fundo que a gente fez nos 27 é um fundo que merece ser retestado. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Eu acredito que uhum, durante a semana a gente vai ter alta de fato, tá? É a minha opinião. A minha opinião é bem parecida com a tua. Eu acredito nisso porque a gente já vem de muitas semanas de queda, mas eu sim. acredito que a gente possa voltar a cair após uma alta de mercado de curto prazo, né? Uma alta ali para buscar resistência nos 35, 36. Acredito que a gente possa voltar a Isso. cair e de repente testar novamente esse fundo. É a Cara, minha eu, percepção. eu, Assim. eu concordo 100%, porque até eu marquei com o pessoal aqui na semana, né? Durante a semana, ó, a gente tem uma marcação de price action lá nos 36, né? Vamos pegar uma Fibonacci, né? A melhor coisa que se tem para fazer nesse momento, já que Perfeito. foi feito, por exemplo, ó, formamos um fundo aqui, gente, ó, formamos um fundo, né? Aqui nesses 25, e você vê que na semana passada e nessa o preço voltou a subir. Então a melhor forma de traçar agora é uma Fibo.
A região que bate na região, na Gold Zone, né? O que é a Gold Zone? Eu trago aqui pra galera, a Gold Zone sempre é a região entre o 0,5 e o 0,6, né? Vou botar de laranja, que é a nossa marca aí. E é o seguinte, ó, Excelente. não é nem Gold Zone, né? É Orange Zone, né? Warzone. Exatamente. E aí o que acontece é o Perfeito. seguinte, ó. Nós temos uma região entre o 0,5 da FIB e o 0,61, tá? E essa região, Gabriel, ele geralmente você sabe que tende a ser retestado. Então, por Sim. exemplo, eu acho que o preço ele pode recuperar até esses 38.800 por aqui, igual você falou. No price action bate exatamente com alguns fechamentos de candle de janeiro a fevereiro e até os 39.500. Então, eu acho que para quem está comprando nesse fundo e quer fazer o quê? É um reteste, até quer buscar o reteste, essa zona entre os 36.800 e os 39.500 é bem importante, bem crítico para o preço. Se a gente perde se a gente vem tocar aqui, possivelmente a gente vai ter uma rejeição, né? Como a gente está em Uhum. interesse baixo, a gente vai ter uma rejeição para continuar caindo, né? E aí continuar o ciclo de baixo, né? Uma coisa importante que teve, e eu vou querer a sua opinião também, é que o Bitcoin teve um fechamento semanal melhor do que o S&P. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E antes da gente falar, eu queria agradecer aí mais de 22, 25 pessoas assistindo a live. Só tem 16 likes, pessoal. Então, deixa o seu Like, like. like. Deixa o like, porque quanto mais like, eu costumo falar aqui, ó, cara. Quanto mais like você bota, você deposita, mais você colhe lá na frente, né? Os resultados. Quem não dá like é igual comprar shitcoin, vai perder todo 50% de correção aí durante a semana. Brincadeiras à parte, deixa o seu like, nos ajuda pra caramba. Mete tua opinião aí, Gabriel. O que tu acha? Cara, assim, eu acredito, até mesmo a gente tinha trocado, tá, pessoal? Bastante de vocês aqui, né? Tem o Ishimoku, o Daniel, eu lembro de vocês aqui, pessoal. O Victor, que é lá da comunidade, veio também. Muitos de vocês que acompanharam a última live que a gente fez em parceria e o Matheus, a gente já tinha falado sobre essa questão, né? Da busca de topo lá em 0,5 de FIBO, próximo aos 36, 37 a 39 mil dólares. Então, assim, o que, que eu acredito? Que até eu e tu, né, Matheus, a gente estava conversando antes de começar a live que, como Uhum. a gente recém veio de uma correção, eu acho que é muito cedo para o Bitcoin ter uma recuperação realmente altista, né? De vir aquele volume estrondo de alta, assim, a gente tem realmente, de repente, uma bull run, né? Sim. Acredito que é muito cedo. Por quê? Porque a gente está num mercado onde as pessoas estão muito suscetíveis à manipulação. Então, quem é realmente, de certa maneira, amador no mercado, né, os investidores de varejo, eles vão se emocionar com esse tipo de movimento. O movimento próximo ali aos 37 é um movimento onde as pessoas vão se emocionar, né? As pessoas veem o preço subindo, elas não param para pensar nas barreiras que a gente vai ter no caminho. Então, justamente por isso, Matheus, eu concordo plenamente contigo, tá? De que a gente tem grandes chances da formação de um topo agressivo ali no entre 0,5 e 0,61, né? Ali na Gold Zone que tu falou, na Orange Uhum. Zone. É. Acredito que realmente a gente possa fazer isso. E, pessoal, aí a gente pode até dar uma dica para o pessoal, né? Saber o que acompanhar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre análise de sentimento, mas eu falei já de compras e vendas a mercado. Quando a gente tem muitas compras a mercado, quem compra a mercado, quem é grid book, é sardinha, né? É investidor de Uhum. varejo. Exato. E isso não é bom para a instituição, porque a instituição ela precisa de liquidez. Então, tinha falado antes, quando a gente tem vendas a mercados absurdas, isso tem liquidez vendedora para que a instituição possa comprar. Então, se Exato. quando chegar ali próximo a 0,5, 0,61, a gente tiver muitas compras a mercado, vocês já sabem o que vai acontecer. Provavelmente a gente vai ver a instituição manipulando para baixo. Agora, se a gente tiver as pessoas com medo, ainda o mercado em extremo medo, vendas a mercado próximo a essa região, a gente tem grandes chances aí de repente ter uma retomada do BTC acima dessa zona aí dos 38, 39. É o que eu acredito, Matheus. Sim. Cara, e eu vou te falar uma parada assim. Eu já venho conversando com a galera, deixa eu limpar o gráfico, né? Pra galera entender. Eu vou limpar tudo isso aqui, tá? A gente faz ao vivo mesmo. O que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu limpar porque fica mais fácil até o entendimento da galera. O que acontece, né? O gráfico, ele é muito claro, né? Olha, o João botou aqui, ó. Análise de sentimento é eu te amo Bitcoin, é isso? Não, não, não. A gente vai falar sobre análise de sentimento, tá? Sobre alguns indicadores também. Tem outros também que a gente utiliza, que é o TRDR, enfim. Então, vamos falar sobre isso também. Cara, eu acredito o seguinte, ó. Olha o preço aqui e olha o RSI, né? O RSI, ele tá agora, nesse momento, nos 34. Eu tinha comentado com o pessoal que o mercado ele estava buscando sobrevender esse RSI. Isso daria, por exemplo, um fundo como foi o de 2018, né?
2018 a gente chegou a tocar os 30 pontos do RSI, isso é bem baixo, né? Isso faz com que, Gabriel, Oportunidade única, né, Matheus? oportunidade única, exatamente. Só que ao mesmo tempo eu estava preocupado e eu falei que isso aqui pra galera, que é o seguinte, a gente caiu 8 semanas consecutivas. E cair 8 semanas consecutivas aceleraria, por exemplo, um ciclo de mercado como diferente de 2018. 2018 foi um ano caindo, né? Então foi de dezembro de 2017, janeiro de 2018, até dezembro daquele ano, que formou o fundo e depois voltou a subir, ou seja, um ano completo. Aqui a gente está falando de um topo histórico lá em novembro de 2021 e a gente ainda está em maio. Só que ao mesmo tempo, eu falo sempre o seguinte, gente, o mercado nunca vai a zero direto. Quando eu falo ir a zero, não quer dizer que o Bitcoin vai a zero, mas o mercado ele não vai continuar o bear market caindo fortemente. O que ele vai fazer? Ele sempre vai caindo aos poucos, né? Ele vai fazendo fundos e topos descendentes. Então, na minha concepção, todo final de ciclo, ela se deu nessa linha amarela aqui, ó, do gráfico, que é justamente a média de 200 semanas. Tá? E ela é muito próxima também da média de 50 meses, então da média móvel exponencial. Então, por exemplo, se você quer confirmar mais ou menos regiões de fundo, o preço vai ficar entre a média móvel de 50 meses e a média móvel de 200 semanas, tá? A média móvel simples de 200 semanas. Então, essas duas regiões aqui são geralmente fundos de mercado, sempre foram. Ó. Até mesmo o Corona Crash, que não é final de ciclo, né? Foi uma pandemia. Veja, o mercado fechou exatamente, o fechamento do candle fechou exatamente nelas. Então, nesse momento, a gente estaria, por exemplo, rejeitando a média de 50 e voltando a subir. Isso é bom, porque você prolonga a queda, né? Ou seja, você prolonga, ou seja, a gente pode respirar um pouco mais. Então, por exemplo, aqui é o gráfico mensal do Bitcoin. Veja como é que ele tá, né? Ele chegou a tocou no preço da média de 50 meses. A gente tem ainda espaço para tocar nele novamente, para fechar candles nele, né? Mas o que acontece é que a gente pode, por exemplo, em junho ou julho, historicamente, junho e julho são meses de reversão, né? Quer ver o exemplo? Ó, veja, quedas, ó. Olha que junho de 2018, ó, um candle bem grande de alta, né? De junho e julho. E aí, ó, geralmente esse meio do ano, ele geralmente é um mês diferente, tá? Por exemplo, aqui, ó, junho, olha só, vê que loucura, ó. Junho era alta, julho ele reverte. Então, geralmente, a virada do meio do ano, de junho e julho, geralmente é uma virada de tendência de curto prazo. Então, esse tipo de situação aqui, assim como dezembro também. Então, historicamente, o meio do ano e o final do ano são meses de reviravoltas do preço. Então, a gente pode ver, por exemplo, talvez agora em junho ou em julho, uma alta um pouco mais agressiva para depois o mercado cair. E você falou uma coisa muito interessante e muito importante. Quem agride o book é sardinha. É isso aí. Então, tipo assim, com essa alta que pode ter essa semana, o mercado vai criar expectativa de altas consistentes, de bull run, de 100 mil dólares, aquela velha história e tudo mais. Só que a gente sabe que isso aí é só um pullbackzinho, né? Para cair mais.